Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ilustre deputado Eurico Júnior, grande companheiro, membro da bancada do Partido Verde aqui na Câmara dos Deputados e que com muito brilhantismo tem representado aqui não somente o povo da sua região, mas o povo do Rio de Janeiro. Quero cumprimentá-lo, quero saudá-lo. Senhoras e senhores, com a mesma convicção com que eu defendo, deputado Ronaldo Fonseca, que um homem ou uma mulher menor de 18 anos de idade que cometa um crime contra a vida seja penalmente emancipado, defendo também o nascituro. Tema que levou Vossa Excelência há pouco a ocupar de maneira brilhante e contundente a tribuna desta Câmara dos Deputados e aqui manifestar com muita precisão um posicionamento do qual respeito. Em relação ao primeiro tema, defendo mais do que a redução da maioridade penal. Eu não gostaria de discutir se o ideal seria reduzir para 16 anos, para 14 anos, que no caso de redução da maioridade penal é a minha tese. Na verdade, senhor presidente, eu estou convencido de que nos casos de latrocínio, homicídio, estupro e sequestro, este homem, esta mulher, menor de 18 anos, que os tenha praticado, venha a ser automaticamente emancipado civil e penalmente. E eu sei, senhor presidente, eu estou bem consciente de que trata-se, na verdade, de uma discussão complexa, polêmica. Estou consciente dos entraves legais estabelecidos. E não falo aqui com inconsequência, com irresponsabilidade. Não se trata, na verdade, de aqui defendermos que se prendam crianças e adolescentes, que se coloque crianças e adolescentes no sistema prisional. Absolutamente. Nós estamos cobrando em nome da sociedade que já se posicionou. De cada 10 pessoas, 9 pessoas em todo o Brasil são favoráveis de que esta casa trabalhe pela redução da maioridade penal. Os crimes bárbaros, atrozes, que têm sido cometidos, praticados por estes homens menores de 18 anos, têm chocado a sociedade e provocado uma reação muito severa. E já está mais do que na hora, não somente neste tema, mas também neste tema, de que o parlamento brasileiro não trabalhe com as costas viradas para a sociedade, de costas para o povo. É mais do que hora, é mais do que o tempo, de que o parlamento brasileiro realmente reencontre o caminho da sintonia com a sociedade. Até porque é em nome da sociedade e em nome do povo que ele, investido de autoridade, investido de poder de representação, aqui se constitui. O que nós defendemos, o que nós estamos, na verdade, defendendo, deputado Isalci, nos casos do crime contra a vida, crimes hediondos, e que nesses casos específicos sejam
estes homens, estas mulheres menores de 18 anos, devidamente penalizados. Eu estou convencido também de que não é isto apenas que resolverá o problema. Nós estamos vivendo uma crescente onda de violência em todo o país, nas grandes e nas pequenas cidades, em todas as regiões do país. Eu entendo que nós precisamos oferecer à criança, ao adolescente, a condição de que, inserido socialmente, seja alcançado pela justiça social que nós devemos promover, na forma de políticas públicas que permitam a sua independência, a sua autonomia, a sua não subserviência aos esquemas do crime, aos sistemas criminosos. Devemos investir em educação, oferecer a esta pessoa, este menor, a possibilidade de fazer parte, de estar integrado a um sistema educacional público, competente, comprometido, responsável. E não é apenas isso, não é apenas educação, é oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, é oportunidade de renda. Mas quando nós olhamos para os argumentos que têm sido apresentados contrariamente, ouvimos inclusive, meu amigo Marcos, de que estaremos enviando esta pessoa para a escola do crime. Isso é um absurdo. Na verdade, esta pessoa já está vivendo a escola do crime na rua, no morro, na cidade, nos grandes centros urbanos, nas favelas. Eu não sou defensor de que este menor de 18 anos, penalizado e condenado, seja mandado para o sistema prisional que temos, que precisa ser revisto, que está absolutamente defasado, saturado, comprometido, degenerado. Hoje nós temos 500 mil pessoas que estão dentro do sistema prisional brasileiro. Metade dessas pessoas poderiam não estar lá. Por isso, inclusive, encaminhamos ao Ministério da Justiça algumas propostas, algumas indicações, no sentido, inclusive, de que sejam realizados mutirões, utilizando-se dos alunos de 5º ano de Direito, para que sejam revistos os casos desta enorme população carcerária. No entanto, alguma coisa precisa ser feita, e não apenas porque a sociedade clama, porque é justo. Não apenas porque a sociedade quer, mas porque é justo, porque é correto. Que nós tiremos esse manto da inimputabilidade de sobre estes homens, estas mulheres menores de 18 anos. E de que quando esta pessoa for praticar um crime, ele o faça, se o fizer, e nós queremos que não faça, consciente de que ele será cobrado, será criminalizado, será penalizado nas formas da lei. Da mesma forma e com a mesma convicção, deputado Eurico Júnior, eu defendo também o nascituro. E nós, recentemente, a Comissão de Finanças e Tributação, vimos aprovado a proposta de autoria do deputado Bassuma, que defende o nascituro. Agora esse projeto de lei segue para a Comissão de Constituição e Justiça e depois disso deverá ser apreciado pelo plenário. Eu entendo que o texto dessa proposta, em alguns pontos, precisa ser melhor clareado, precisa ser melhor traduzido, melhor interpretado. Entendo que nós precisemos olhar mais atentamente para esse texto e, quem sabe, na Comissão de Constituição e Justiça, alguns reparos necessários ali sejam feitos. No entanto, defendo o nascituro. Assim como defendo a criança após o seu nascimento. E não entendo absolutamente como uma pessoa que defende os direitos humanos, e eu sou militante na defesa dos direitos humanos. E nessa trincheira eu estou há mais de 15 anos. Eu peço
senhor presidente, para concluir, que sobre meu tempo de liderança, e vou agora encerrar, vou caminhar para a conclusão. O que eu não entendo como militante na defesa dos direitos humanos é que alguém que defenda os direitos humanos se coloque contra a defesa do nascituro. Como poderíamos permitir que passasse por nós a oportunidade como legisladores, investidos de autoridade, credenciados pelo voto de pessoas que acreditaram na nossa proposta, na nossa representação, nos enviaram para cá, de nos silenciarmos e de nos omitirmos em relação à nossa grande responsabilidade de defendermos a vida desde a sua concepção, em todas as instâncias. Esse projeto de lei, maldosamente influenciados alguns setores da mídia, foi carimbado como bolsa estupro. Eu repito, alguns pontos nessa proposta que nós devemos clarear, devemos discutir melhor, deve ser melhor formatado, mas necessário se faz de que uma legislação que proteja o nascituro seja aprovada nesse parlamento, seja aprovada por esse plenário e seja oferecida à sociedade. E eu não posso absolutamente compreender como seja possível que nós assumamos o compromisso, e ainda bem que assumimos, o compromisso de defender o filhote do mico-leão dourado, o filhote do macaco prego, do orangotango, defender a tartaruga marinha, arara azul, defender o meio ambiente, quando muitas vezes nós excluímos o ser humano desse meio ambiente. Tiramos, meu amigo Márcio, o ser humano de dentro do meio ambiente. E o ser humano não vive em função do meio ambiente, é o meio ambiente em função do ser humano. É uma sincronia, um faz parte do outro, é uma interação. Por isso, com a mesma convicção com que eu defendo o meio ambiente, eu defendo a vida animal, eu defendo aqui dessa tribuna também o nascituro. Quero renovar aqui o meu compromisso nessa luta, nessa defesa. Quero comemorar o fato de termos aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, ainda que, com a ressalva que faço, entendo que esse texto ainda não seja o melhor, ainda precise ser melhorado, e eu tenho esperança de que isso aconteça na Comissão de Constituição e Justiça. E com a mesma convicção, senhor presidente, eu renovo aqui o meu compromisso com a luta contra a violência que afeta a família, que atinge os lares do Brasil, e o meu compromisso com a luta para a redução da maioridade penal, por entender muito mais do que como um clamor da sociedade, entender que isso seja justo, entender que isso seja certo, que seja correto, que seja moral. Muito obrigado. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil.